Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre Oppenheimer, mais recente filme escrito e dirigido por Christopher Nolan. Oppenheimer, que entrou em cartaz nos cinemas aqui no Brasil no mês de julho de 2023, aproveitando a onda aí, né, do Barbenheimer, né? Fizeram essa brincadeira aí nas redes sociais, juntando a Barbie com o filme do Nolan, né? Estrearam ao mesmo tempo, e com isso o filme acabou ganhando mais vitrine ainda do que ele já tinha, né? Porque todo filme do Nolan é aquele acontecimento. Um diretor que tem muitos fãs, desde aí da trilogia do Batman, né? Então, todo novo filme do Nolan é igual a gente fala, novo filme do Spielberg, né? Um novo filme de um grande diretor. Então, o Nolan já está ocupando este lugar. Eu digo que o filme acabou ganhando mais vitrine porque a Barbie foi esse grande evento, né, de lançamentos de blockbuster de 2023, e aproveitando aí a onda dos memes, o filme acabou também ganhando essa repercussão. Já tem aí uma bilheteria muito sólida, né, talvez uma das maiores aí da carreira do Nolan, e é um filme biográfico, né, um filme biográfico de 3 horas de duração que fala sobre o cientista J. Robert Oppenheimer, físico, criador, um dos criadores, né? Não o criador, mas um dos criadores da bomba atômica. O filme fala justamente sobre esse período da carreira dele, em que ele esteve à frente do projeto Manhattan, lá nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, que culminou com a criação da bomba atômica e o lançamento, né, de 2 desses mega explosivos, né, as bombas de hidrogênio, sobre Nagasaki e Hiroshima, no Japão, um dos eventos mais trágicos da história da humanidade, que tem repercussões até hoje. Então o filme tenta dar conta, né, do impacto dessa criação, não só sobre os rumos da guerra, da Segunda Guerra Mundial, mas principalmente sobre a vida desse cientista. Para a gente falar sobre Oppenheimer, o filme do Nolan, estamos recebendo aqui no Cinematório Café René França, que é crítico de cinema, professor e cineasta, diretor do filme Terra e Luz. Tudo bom, René? Opa, tudo bom? Joia. Vamos aí falar o outro filme que não é a Barbie. Descobrir se ele é uma bomba ou não, hein? Ai. E estamos também aqui com Ana Lúcia Andrade, professora do Departamento de Cinema da Escola de Belas Artes da UFMG. Tudo bom, Ana? Ei, gente, tudo bom? Sempre bom as frases do René, né? Eu já fico esperando lá, quando ele vem participar, como que ele vai iniciar o podcast. E antes da gente começar aqui a nossa conversa sobre Oppenheimer, faço aqui um convite bem rápido para você que ainda não participa do Cineclube Cinematório. Você que escuta nossos podcasts, que nos acompanha, venha fazer parte da nossa comunidade cinéfila. Entre lá no nosso site, no link do Cineclube, né, cinematório.com.br, tem o link lá na home, nas páginas internas, e aí você pode vir fazer parte do Cineclube com um apoio mensal. Você escolhe o valor com o qual você pode contribuir, e assim você nos ajuda a manter os nossos podcasts, nos ajuda a manter o nosso site no ar. E, além disso, você recebe conteúdo exclusivo de volta. Você recebe newsletters, você pode participar de enquetes de escolha de pauta, pode participar do nosso grupo de bate-papo fechado para apoiadores, entre outros benefícios. Você faz parte do Cineclube Cinematório por meio da Orelo, que é a plataforma brasileira de podcasts que remunera os criadores de conteúdo. A Orelo é nossa parceira e, por meio dessa plataforma, você vem fazer parte do Cineclube e nos ajuda. Entre lá, cinematório.com.br,
para você conhecer o nosso projeto e se juntar a nós. Se tiver alguma dúvida sobre como participar, é só enviar um e-mail para contato@cinematório.com.br e a gente te ajuda. Oppenheimer é baseado em um livro, né, American Prometheus, escrito por Kai Bird e Martin J. Sherwin. O Nolan assina o roteiro, né, fez a adaptação dessa obra literária, que é nada mais, nada menos do que a biografia de J. Robert Oppenheimer, cientista que foi o líder do projeto Manhattan, que levou à criação da bomba atômica. Quem interpreta o Oppenheimer no filme do Nolan é o ator Cillian Murphy, que já trabalhou com o diretor anteriormente. E nós temos também no grande elenco a Emily Blunt, o Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek, Kenneth Branagh, muitos desses apenas com algumas participações, né? Quem aparece mais é realmente o Cillian Murphy, a Emily Blunt e o Robert Downey Jr., também o Matt Damon. Alguns desses atores possivelmente receberão indicações ao Oscar. E claro, né, o filme também já é posto aí como forte candidato ao Oscar 2024, assim como a própria Barbie, né, que estreou junto e já é esse fenômeno de bilheteria. A gente sabe que o Oscar está aí sempre levando essas grandes produções, né, nem que seja para uma indicação, né, assim como aconteceu com Top Gun Maverick em 2023, né, no Oscar 2023. Acredito que a Barbie também terá o mesmo destino, mas falando do Oppenheimer, que é o nosso foco aqui, mesmo que não tivesse essa grande repercussão, né, por causa dessa brincadeira aí do Barbenheimer, eu acredito que o Nolan já havia pensado neste filme como possível veículo aí para tentar indicações ao Oscar, né? Ele que já é um diretor com a carreira estabelecida, mas que vem desde o início fazendo mais filmes de gênero, né? Se você pegar aí a filmografia do Nolan, você encontra ali filmes policiais, os filmes de super-herói, ficção científica. Ele ainda não havia feito um filme biográfico, assim como o Oppenheimer. Se a gente pegar lá o Dunkirk, é um filme de guerra, né? Então ali já havia talvez aí uma intenção dele de ser mais levado a sério pela academia, né? Nesse sentido. Acredito que com o Oppenheimer ele vai conseguir, talvez aí indicações a melhor roteiro, melhor direção, né? Vamos ver como ele se sai no Oscar, mas por enquanto a gente está gravando aqui este podcast em julho de 2023, aliás, já estamos no mês de agosto, no momento que a gente está gravando, então vamos analisar aqui o que é este filme, como diz na divulgação, né, épico. Renê, a gente, se pegar essa palavra, né, épico, ela, quando é associada ao Nolan, acredito que ela é mais um adjetivo publicitário mesmo do que o gênero épico, né? Porque, por mais que esse filme aqui tenha essa duração, né, de 3 horas, falar que ele é um épico não é para tanto, né? O que você acha? Você acha que é um filme épico? Não, né? Principalmente se a gente for levar em conta que épico trata da jornada de heróis, e se for transformar o Oppenheimer em herói, o criador da bomba atômica, é super complicado, né? É, bem complicado. Eu acho que ele pode... Talvez o Nolan tenha uma pretensão épica. Bem observado. Porque eu fico pensando... Assim, eu gostei, né, já adiantando, eu gostei bastante do filme, mas eu fico pensando nisso, assim, como que você lê uma biografia de um físico criador da bomba atômica e vou fazer uma superprodução baseada nisso, né? E sobre física teórica e como que essa teoria vai ser trabalhada para virar uma prática que vai ser uma arma de destruição em massa, né? E
E eu entendo todas as potencialidades de conflito, de dilemas, etc., que vêm disso, mas, antes de tudo, acho bem corajoso, assim, né? Ou pretensioso, pensar em, nossa, vou contar a história desse cara, de um físico, e vou fazer um filme sombrio sobre um físico que vai criar uma bomba, né? E como que ele constrói isso aí. É um filme que me lembrou muito, até pensando nessa escala. Depois eu fui ver uma entrevista que foi uma das inspirações dele, que ele assistiu, que é o JFK do Oliver Stone. Sim. Você vai ter diferentes núcleos em diferentes momentos, com uma linguagem até bem fragmentada, de vários pontos de vista, e trabalhando ali em torno do caso ali do JFK, do assassinato do Kennedy. E aqui o Oppenheimer também se pretende ter um pouco esse escopo de abarcar uma coisa que passa pela vida do personagem principal, mas é muito maior do que a vida dele. Sim. Pois é, eu já entrando aqui, né, vestindo aqui a meu figurino de hater do Nolan, né, que atribuem a mim, embora seja mentira, não sou hater do Nolan, mas eu tenho que admitir que eu tive dificuldades assim de entrar nessa intenção do Nolan, né, de explorar aí essa personalidade tão controversa, né, para dizer o mínimo, porque eu acho que o filme ele acaba nessa narrativa elíptica, né, que fica ali, ele coloca uns flash forwards, né, depois ele volta, ele meio que mistura ali a cronologia, tem essa coisa da fotografia colorida, misturada com preto e branco, aí tem hora que dá uma intenção assim, de que o preto e branco é para representar uma coisa documental, né, aquelas sessões ali de tribunal, e o colorido é para ser um passado, né, para buscar aí a história do Oppenheimer, como que ele foi chamado para poder fazer esse projeto Manhattan e tudo mais. E assim, até certo ponto no filme eu estava envolvido, principalmente por causa dessa missão que ele recebeu de conseguir avançar com a pesquisa e criar a arma, né? Uma arma muito letal ali, com essa capacidade enorme de destruição que poderia colocar um fim à Segunda Guerra. Então, até ali o momento em que eles fazem os testes e que há o primeiro, né, ali no Los Alamos, né, que é aquele lugar que eles fizeram a instalação toda para poder fazer os testes e explodir, né, os primeiros protótipos da bomba, eu estava envolvido. Aí, depois disso, a parte de filme de tribunal começou a me deixar meio perdido mesmo, por causa dessas idas e vindas. Eu já não estava mais localizando nem o objetivo do filme ali naquele momento, já no terço final. Porque eu já não estava mais sabendo se era a questão do Strauss, que estava passando ali, né, por aquela pressão toda ali junto aos políticos, né, se era a questão do próprio Oppenheimer que estava sendo julgado, né, ouvido ali naquela comissão. Então, aquilo tudo já começou a ficar assim, gente, mas para onde que esse filme vai agora? O que a gente vai entender desse personagem? O que ele está carregando a partir de agora? E aí, o filme teve uma queda assim, para mim, sabe? Eu tô falando assim, de uma forma bem rasgada mesmo, sem rebuscar as palavras, porque vi o filme tem pouco tempo, né? Então as coisas estão bem frescas na minha memória ainda, e eu tive essa sensação e a dificuldade que eu sempre tenho com os filmes do Nolan, que é de não acessar as emoções dos personagens. Me parece que é um cinema frio e calculista, que ele tenta chegar num ponto emocional assim, do que os personagens estão passando, né? E aqui ele tinha
uma ampla tela para trabalhar isso, e mesmo assim eu tive essa dificuldade. O que você sentiu, Ana, por um filme que se propõe a explorar os demônios internos, né, possivelmente que esse personagem carrega dentro do que ele criou, dessa monstruosidade, né, que ele criou? Você sentiu uma dificuldade assim como eu? Queria te ouvir a respeito disso, desse acesso, né, ao que é o Oppenheimer, ao que ele estava passando ali naquele momento. Eu acho que é a mistura da sua fala com a do René. O René ainda tentou ser mais elegante, direto, para não ser odiado pelos fãs do Nolan, né? Mas assim, eu não sou uma hater do Nolan de forma alguma, mas também não sou uma entusiasta, assim, porque eu também sinto isso, né? Acho que tirando o Amnésia e os Batmans, eu tenho uma certa dificuldade também de entrar nos filmes dele. Eu não sei até que ponto é uma dificuldade minha ou dele mesmo de construir esses personagens. Você estava até falando aí da biografia, eu lembrei, eu achei que o Amnésia já é uma tentativa de fazer uma biografia estranha, de um personagem estranho, e de te fazer entrar naquela confusão que é a mente daquele personagem sem memória, né? E eu acho isso interessante. Eu acho que depois desse filme ele começou a querer criar uma estrutura narrativa dele que ele não consegue contar uma história de uma forma direta, né? Ele precisa ficar nessas indas e vindas e aí complica um pouco. E para um estudo de personagem, que eu acho que é o que se propõe o Oppenheimer, a gente fica sem saber direito quem é esse personagem, porque ele já joga a gente de cara. E eu entendo que ele não queira fazer uma biografia tradicional, e isso é até de certo modo, um mérito, né? Mas eu acho as melhores partes são aquelas que não se apresentam na história. A de juventude, a relação dele, né, com a família, com a própria física e com os próprios medos dele e tal. Mas ao contrário de você, é engraçado. Eu estava achando extremamente difícil de acompanhar aquele início. E aí eu percebi que aquilo tudo era uma construção para aquele teste da bomba, que aí vira uma coisa lá Spielberg, da gente esperar uma catarse de uma coisa horrorosa, que é a bomba. E aí eu percebi que o filme caminhava para isso, eu comecei a ficar um pouco incomodada com essa questão, e aí depois da bomba e que tem o julgamento, eu até comecei a gostar mais, no sentido de entender o que eu estava fazendo vendo aquele filme até aquele momento, ainda depois de 2 horas. Isso, né? É porque eu gostei dessa meia-culpa, eu gostei dessa ideia de mostrar uma figura que aparentemente tem uma certa consciência do que fez e tenta, né, se redimir diante disso, mas de falar desses interesses, né, políticos dos Estados Unidos e essa preparação toda do que vai ser a Guerra Fria depois da guerra, né? Mas eu achei tudo muito frio, né? Porque se a gente for pensar, desde o início ele já coloca, pela linguagem, esses inserts de destruição que parecem estar na mente dele, né? E aquelas partículas, né, muito, estourando ali. Parece que essa destruição está o tempo todo nele, mas eu não vejo fundamento na história para construir isso, para depois também ter uma culpa. Claro que deve ter culpa, porque senão, né? Mas enfim, eu sei que não é só uma questão dele, né? E eu gosto da questão que suscita entre a ideia da ciência, né? E como que a política americana, né, acaba usando isso para conseguir seu poderio e tal. Mas, para você ter uma ideia, uma das partes que eu mais gosto é na adolescência, quando ele coloca aquele veneno pro professor e depois tenta
pro Kenneth Branagh lá, e depois ele tenta impedir e tal. Ali tem alguns indícios dessa mente destrutiva ali, mas isso tá meio jogado assim no filme. As mulheres no filme estão jogadas no filme, a gente não consegue ver essa relação direito, mas e até eu, que sou hiper treinada em linguagem, eu vi alguns críticos falando que o preto e branco é a ponto de vista do Robert Downey Jr., o colorido é o dele. Eu não achava essa chave. Eu não sei se eu estava com problemas. Eu não conseguia achar isso como um caminho, igual tem, por exemplo, no Amnésia, né? Uhum. Que você tem um eixo em preto e branco, mas que você fica confuso aos poucos, mas essa confusão, ela é proposital para você entrar na mente daquele sujeito que não consegue ver a realidade de uma forma, digamos, normal. Sim. Agora, aqui ficou meio jogado tudo isso, né? Eu entrei num caos, eu fiquei pensando, só se a ideia do caos narrativo é a ideia da própria premissa do que é esse sujeito, mas sinceramente não me comoveu. E aí, pegando, carona, na sua pergunta pro René do épico, né, é um assinte chamar o filme de épico, né? Pois é. Nesse sentido de tudo bem que é um evento, é um feito memorável, intenso para a humanidade, mas não exatamente admirável, notável e heróico, né? Que é a característica do épico. Então, eu fiquei incomodada, ainda mais depois de ver. Eu não gosto, né, de ler muitas críticas, então eu não fico com essas expectativas, igual as pessoas ficam e depois se decepcionam. Eu não tenho expectativa, eu tenho sempre uma expectativa de que vai ser pior e eu prefiro me surpreender para melhor do que o contrário. Mas não me emociona. Eu entendo que a linguagem é interessante, mas eu não consigo ver a conexão dela com a narrativa, sabe, nesse sentido. E aí a forma pela forma, sem essa conexão funcional com a narrativa, me deixa um pouco distante. Essa frieza dele me contagiou. Eu fiquei fria em relação ao filme. Entendi. E você, Kel? Eu concordo com tudo que vocês disseram, assim. Eu também não sou hater do Nolan, também não sou uma entusiasta. Tem uns filmes que eu gosto muito, outros, os mais recentes, inclusive, eu não gosto tanto. E o Oppenheimer ficou nesse lugar pra mim, assim. Ficou num lugar de estranheza, porque eu acho que ele tenta dar conta de muita coisa. Ele mistura o estudo de personagem com esse drama de tribunal, com certas epifanias de genialidade, com o discurso científico, com a política, tudo de uma maneira, assim, muito dura, assim. Eu sinto, sabe, tá falando de ciência e tá tentando ser científico também, tá tentando ser quase que acadêmico, assim, eu diria. Sabe, uma densidade que não traz nenhum respiro. Talvez o respiro seja naqueles momentos em que há uma abstração expressionista, assim, né? Essa coisa que vocês falaram, de parecer que está dentro da mente dele, né? Como a mente dele funciona, com essas partículas, esse outro mundo, essa outra realidade que ele enxerga como um gênio da física, e a gente não, né? Que isso também está sendo o tempo todo colocado ali, como que são pessoas que lidam com outras realidades que estão aqui, mas que a gente não percebe, né? Então, eu acho que esses são talvez os poucos respiros, mas essa fragmentação, ela me tira muito do filme, assim, ela não me permite a conexão, principalmente em relação aos muitos personagens, né, que rodeiam ele, porque a gente vai vendo ali vários tempos da vida dele e vários personagens que o rodeiam. E aí, nessas fragmentações, a gente tem pistas, assim, a gente não tem realmente algo que conecta muito facilmente, assim. É uma montagem complexa e eu fiquei pensando assim, bom,
tá cansativo, porque é meio que uma luta com o filme, sabe? Pra mim. Eu meio que eu me sinto assim em luta com o filme pra juntar esses fragmentos e pra ter uma conexão para além da conexão histórica, da conexão política, porque é um assunto muito pesado, né? Afinal de contas, é uma bomba atômica que o cara criou. Então, essa frieza me incomoda em relação ao assunto que está sendo abordado ali, sabe? Não sei, eu fiquei incomodada com essa frieza, assim. Inclusive, o personagem, eu achei que o personagem fosse ser mais perturbador, assim, na minha... Você acha que o filme... Na minha percepção, eu achei que ele ia me perturbar mais. Mas, Você na achou verdade, que o filme torna ele empático? Eu não diria empático, porque eu acho que ele realmente traz contradições ali, traz a problemática toda. Mas o personagem em si, eu acho que ele tá um tanto... Não sei se é a palavra, mas me passou uma tranquilidade estranha, sabe? Uma palidez estranha, uma coisa gélida que me pegou nesse aspecto. Não só o filme, mas o personagem em si também. Até nessa coisa dos relacionamentos amorosos dele, assim, como que o filme retrata isso, sabe? É uma coisa muito fragmentada mesmo, assim, não te deixa se conectar, assim. Então, eu não consegui me imergir, né? E aí tem esse problema de criar esse distanciamento, né? Mas eu gosto de como o Nolan, ele criou uma linguagem para si, né? Essa coisa de não ter uma linearidade, né? Não ter uma graduação, digamos assim, né? Ele lida com o tempo de uma maneira muito única. Eu lembrei do filme A Chegada. Sim, que tem essa eu também coisa lembrei. circular, né? E tem os flash forwards junto com os flashbacks e o tempo presente, né? Só que, nossa, a chegada... Mas na chegada, arrebatador. Isso é o tema do filme e é trabalhado de uma forma mais eficiente, né? Mais eficaz. Funcional. Funcional. E que te envolve de uma maneira, assim, completa. Usou-se muita palavra lá no filme, compartimentalização, sabe? De como que eles se organizaram pro Projeto Manhattan. E aí eu fiquei pensando muito nisso. Parece que o filme tá me compartimentando também, assim. Aqui eu sou uma pessoa ligada ao científico. Aqui já é o drama pessoal. Aqui já é o tribunal, a questão jurídica, a questão política. Então eu me senti assim também, assim, sabe? Nessa algo que não é do humano. Você não se compartimenta, não há uma compartimentalização da sua percepção. Eu acho que junta várias coisas, né? E aí ele tentou fazer isso, assim, pra mim, e não deu certo. Mas mas é interessante, assim, ver o quanto que ele é corajoso. Concordo com o René. Eu acho que é corajoso, né, se dispor a fazer um filme sobre esse personagem e tentando lidar com tantas coisas. Aproveitando que a gente está falando da montagem, só dar o crédito aqui. A montagem é da Jennifer Lame, que fez o Tenet com o Nolan, e, curiosamente, ela fez a montagem de Francis Ha, com a Greta Gerwig, né? A conexão aí, ó. Dirigido pelo Noah Baumbach, que também é roteirista da Barbie. Então é isso, ela também tem no currículo Pantera Negra Wakanda para Sempre, Hereditário, Manchester à beira-mar, entre outros. Eu acho que a gente pode desenvolver um pouco mais essa questão da frieza, porque eu também tive essa dificuldade, até mesmo porque quando você pensa num filme que fala sobre uma figura tão polêmica, há sempre aquele receio, né? Mas espera aí, como é que essa pessoa vai ser retratada? Vamos pensar, um filme sobre o Hitler, um filme que humaniza o Hitler,
não necessariamente ele vai fazer o Hitler ser retratado como um herói, né? Eu acho que humanizar não necessariamente quer dizer que você vai tornar a pessoa empática aos nossos olhos, mas você vai torná-la tridimensional, uma figura que é, né, dada aí como uma coisa bidimensional, né, na história, né? O Hitler é o grande vilão da história da humanidade. O Oppenheimer é um vilão porque ele criou a bomba atômica. Então, quando você vai fazer um filme que pretende humanizar um personagem desses, é você mergulhar na vida, né, nas camadas que envolvem tudo que ele passou ali naquele momento. Não necessariamente você tem que gostar dele. E eu acho que nem isso o filme faz. Pelo menos eu não tive essa experiência de ter acesso às emoções que ele estava atravessando ali. Talvez isso esteja muito atribuído a essa sensação que a Kel teve dessa gelidez que o protagonista nos passa. Porque se você pensar que esse é o primeiro filme do Nolan que tem cena de sexo e nudez. O sexo é essa experiência, né, intensa que a gente tem. E você vê que aquilo no filme é retratado de uma maneira tão, sabe, burocrática, eu acho que já é um problema, né? Já é um indício aí de que as coisas não estão funcionando muito bem. Aí você tem depois aquela cena em que ele entrega o filho para outras pessoas cuidarem. Puxa vida, olha o peso disso. E fica ali, né? Você não vê as consequências dessa decisão que ele e a mulher tomaram. Fica ali. Você tem aquela informação ali que dão de que ele, por ser um gênio, ele não pode ter uma vida normal, convencional, né? Ele tem essa desculpa. Espera lá, será que é assim mesmo? Né? Eu acho que o filme também não se aprofunda nisso. Então, são questões que eu acredito que colaboram para essa distância que a gente acaba criando de quem é essa pessoa e o que ela estava atravessando ali naquele momento. Acho que até mesmo depois, a culpa que ele vai carregar por aquilo que ele criou, né, por aquilo que ele estava envolvido e que acabou resultando na morte de milhares de pessoas, né? Então, acho que nem isso o filme chega a explorar tanto assim. Tá ali, mas está ali como? Eu estou escutando vocês, tá muito claro que eu gostei muito mais do que todo mundo aqui do filme, mas é curioso que eu estou escutando e eu não discordo de nenhum dos diagnósticos que vocês estão apontando, só que, curiosamente, tudo que vocês estão apontando como problema, eu concordo que aquilo está lá, mas eu vejo como como as qualidades do filme. Vale também. Porque é isso, assim, eu embarquei, acho que de um jeito diferente, porque logo no início ele deixa muito claro isso que vocês comentaram, assim, tipo, ele vendo as partículas lá no quarto, e tipo, é o ponto de vista dele, a gente vai ver pelos olhos dele e a cabeça dele, e é isso. E aí eu acho que essa frieza do Nolan combina muito como combinava com o Batman, porque o Oppenheimer, pela representação que eu estou entendendo ali no filme, é uma pessoa fria. Então tudo isso, né, o Renato comentou agora, ele é um cara que deu o filho para o amigo criar sem pensar duas vezes, que termina um relacionamento ou usa as esposas como se fossem coisas ali. Ele não tem relações emocionais, né? Ele é passado ali que depois ele meio que entrega um amigo lá para os macartistas lá, enfim, vai ter problemas com a carreira do cara. Então, assim, ele tem um objetivo, tem até uma hora que ele comenta com a esposa, que ela pede para ele explicar rapidamente o que ele faz, e ele fala, imagina que tem várias partículas com uma energia tão forte ligando umas às outras que dão a ideia que passam para a gente a ilusão de que isso é sólido. Se ele vê pessoas como energia, uma cadeira como energia, uma bomba como energia, 200 mil pessoas mortas não é morte, é energia virando outro tipo de energia, sabe? Então, eu entendi a frieza toda combinando porque eu estava ali diante de um cara que é muito frio e que... Então, assim, em momento nenhum eu fiquei até esperando de contradições, de demônios internos,
porque eu fiquei olhando o cara como um cara que ele não tá nem aí mesmo. E aí eu acho que até por isso o filme precisa dos outros depoimentos. Então tem aqueles depoimentos lá para aquela meio que CPI, uma coisa meio ali Cidadão Kane, que você vai vendo outros pontos de vista sobre a vida dele. Tem a parte lá preto e branco, com o Robert Downey Jr. e tal, para você conseguir trazer as contradições do personagem, que elas estão em personagens externos a ele. Porque para ele, me parece que não há contradição. Eu sinto até que a única questão para ele em relação à bomba tem mais a ver com o que aquilo vai fazer para a imagem dele do que necessariamente a culpa mesmo das pessoas estarem mortas, né? Tanto que vira para o final uma grande questão e o grande conflito, que é algo que quando eu olho assim eu não consigo me identificar de forma nenhuma, e acho que isso tem até a ver com um pouco do achar cansativo o final do filme, mas também eu acho que tem a ver com a gente entender como que é esse personagem frio, que ele está muito mais preocupado em perder as credenciais de ter coisas secretas do governo, que é uma coisa que para mim é tipo tanto fez quanto tanto faz, do que com as mortes das pessoas na bomba. Então, assim, ele é quase o estereótipo do cientista focado no trabalho, super pavão, e que está preocupado com outras coisas que não com as repercussões humanitárias daquilo, a não ser que aquilo vá manchar a capa dele na revista Time, por exemplo. Sabe? Então, eu embarquei meio que no filme. Eu entendo, assim, concordo com tudo que vocês falaram, mas tudo isso que vocês falaram me fez compreender o personagem ao invés de me afastar dele. Eu consegui compreender ele como esse cara frio, que é a mesma frieza que está fazendo uma bomba, que está terminando uma relação com uma amante, porque aquilo não resolve mais para ele, que para de se envolver com o pessoal do sindicato porque aquilo vai atrapalhar ele profissionalmente, assim quando cai a ficha com ele, que ajuda a escolher qual que é a cidade que vai cair a bomba, sabe? Ele não está meio que nem aí para nada, e ele vai usar discursos que vão ser favoráveis ou não à imagem dele naquele momento. Então, eu entendo o que vocês falaram, mas eu mesmo não fiquei saindo angustiado de não estar entendendo ele, ou não estar entrando nele, porque eu olhei ele como essa pessoa meio plana mesmo, sabe? Eu falei assim, esse é um cara que é quase um psicopata mesmo. Ele é um cara frio, e o Nolan está mostrando ele tentando trazer questões que deveriam ser internas a ele, mas que não são, porque ele é frio, nos personagens que estão no entorno dele. E aí até concordo que em alguns momentos pode ficar confuso, porque ele vai indo e voltando em vários momentos, mas é curioso isso, assim, que essa frieza não foi algo que me incomodou em nada no filme, pelo contrário, me fez compreender melhor o personagem e como que ele age ali, como que ele entende o mundo. Sim, sim. É aquilo. Quem somos nós para dizer se o Nolan está certo ou errado, né? Se as decisões dele estão equivocadas, né? Se ele tinha que fazer um filme assim ou assado, né? Ele tem a autonomia dele enquanto artista, e é isso, né? É o filme que ele queria fazer, ponto. Agora, se estética é ética, eu tenho realmente problemas com o filme, porque não acho que você tratar esse personagem e esses temas ligados a eles de forma plana seja algo assim mais adequado, sabe? É o que o Renato esperava do filme, não é o que o filme é. Beleza, mas eu acho que temos um problema aqui para ser discutido, porque até mesmo o envolvimento dele com a política, com o comunismo, né, o que isso envolve. Eu fiquei muito curioso também para saber mais do Edwards, né, o outro cientista lá, que inclusive é quem dá a ideia lá na reunião do projeto de criar a bomba de hidrogênio, né, que acaba sendo o grande catalisador ali do projeto. O Edward Teller, né, que é o cientista interpretado pelo Benny Safdie, né, que é ator e diretor. Eu fiquei muito curioso para saber mais da relação dos dois. A própria relação do Oppenheimer com o Einstein, né, eu fiquei também assim, intrigado com aquilo. Me parece que acaba sendo usado só como esse gancho, né, para você ficar
pensando, o que ele falou com o Einstein ali na beira do lago, né, que o Strauss fica curioso, né, fica também intrigado com aquilo, e depois só no final que a gente vai ouvir. Enfim, sabe, eu acho que tem camadas nessa história que precisavam ser mais exploradas, sabe? Eu acho que você simplesmente fazer um retrato de um cara que ele era frio, ele não se importava com as pessoas, ele não tinha de fato esse lado mais humano, para ele eram questões mais que dizem mais respeito a ele enquanto cientista, as descobertas dele, do que o efeito nisso na sociedade, no mundo. Eu acho complicado, sabe? Eu acho complicado. Acho que as implicações, elas também deveriam estar representadas. Ainda mais num filme de 3 horas de duração, entendeu? Eu não preciso de 3 horas de duração para entender que o cara, ele é um frio psicopata, sabe? Então, eu acho que tem até mesmo a escolha do Nolan de não reproduzir as explosões no Japão. Ele faz a reconstituição só do teste, né, lá em Los Alamos. Eu acho que ele escolher não mostrar o que aconteceu no Japão, aquilo ficar só ali na transmissão de rádio e no imaginário ali do Oppenheimer, né, na hora que ele está ali, as coisas começam a tremer atrás dele, né, ele meio que vê assim a radiação, né, e tem uma hora que ele mostra ele olhando para o chão assim, pisando em cima de um corpo todo queimado, né. Eu acho que isso também diz respeito, sabe, ao que o filme acaba sendo, né? Essa distância, eu acho que ela é, sim, um problema. Sim, eu concordo com isso. Eu acho assim, que tem 2 coisas, né? Uma é o que o Nolan se propôs, e aí a outra é a questão ética, moral do que ele se propôs, né? Tem uma discussão teórica, né, que é dos limites do intolerável no cinema e como que o cinema, principalmente, né, esse cinema comercial, ele não tem como lidar com aquilo que é intolerável, porque o intolerável afasta o olhar. Então, você está lidando com um meio audiovisual em que a pessoa não vai olhar, não vai escutar aquilo que está sendo mostrado, né? Como lidar com algo que é tão horrível. E eu acho que o Nolan está tendo que trabalhar com isso aqui. Ele está adotando o ponto de vista de um cara que vai fazer uma coisa que é dessa ordem do intolerável, e aí ele não vai mostrar a bomba atômica explodindo, ele não vai mostrar visualmente as repercussões desse ato, desse personagem, e aí toda a discussão ética que vem dessa ideia do cinema não se permitir ao intolerável é que como que você vai se indignar, ou questionar, ou refletir sobre aquilo que visualmente se torna mais plástico e menos chocante, né? Então ele vai transformar, e aí é aquela questão que você fica, e eu fui muito mais envolvido, pelo visto, que vocês no filme. De repente eu estava ali tenso, torcendo para dar certo o teste da bomba atômica. E isso acho que é uma manipulação muito forte que o Nolan consegue fazer. Parabéns para ele como diretor. Mas ele me colocou torcendo para uma coisa que eu já sei que ia dar certo, né? Então isso já é uma força narrativa, e outra eu sei que vai dar certo para ser uma coisa horrível, e eu tô torcendo para aquilo dar certo, de tanto que ele conseguiu me jogar como ponto de vista do personagem, né? E aí quando vai ter o discurso lá do Oppenheimer, que ele vai ver a plateia mesmo, meio que, entre aspas, sofrendo os efeitos da bomba, acho que é o máximo que ele chega para questionar isso, mas mais uma vez é isso, ele não vai pro intolerável, ele vai pro limite, assim, não parece que foi tão ruim, assim, né? Você assiste como um espetáculo. Então assim, concordo totalmente com o que o Renato está falando. Eu só acho, assim, que tem uma coisa, assim, o Nolan, com as escolhas dele e o que ele fez, e se ele consegue fazer isso bem feito ou não, e outro uma vez conseguindo isso, foi moralmente correto ou não, né? E aí eu acho que tem uma questão ética complicada, né? Porque tecnicamente os filmes deles são impecáveis. Eu acho que funciona muito bem como linguagem, se você for olhar, né, assim, analisando friamente. E eu entendo o envolvimento com essa sequência do teste. Eu também fiquei envolvido, né? Agora, não cheguei a torcer, viu, Renê, para dar certo, não, mas
É o que eu falei do momento Spielberg, né? Ele constrói aquilo ali quase como um momento catártico. E o filme tá tão meio rocambolesco e sem vida que aquele momento ganha brilho, assim. E aí isso me incomodou profundamente, né, nesse aspecto. E aí por isso que eu falei que quando vem a culpa dele, esses inserts dele ver os efeitos da bomba na própria a linguagem, transmitir essa visão subjetiva dele, eu gostei mais. Porque aquilo ali redime esse horror. Ele mesmo esperava por isso. E aí eu acho que o René definiu bem isso. Acho que essa frieza tem a ver com esse personagem. Eu não tinha percebido isso porque eu fiquei tão incomodada com essa frieza desse personagem que eu não entendi que a proposta era essa mesmo. Então, por isso que eu gosto mais quando ele começa a vir com esses episódios de culpa refletidos na linguagem, que eu acho que é a melhor coisa que do Nolan como contador de histórias é a forma como ele conta isso, né? Como a gente já falou, nem sempre para mim é muito funcional. Eu não sei se o grande público vai se envolver com isso, assim, enfim, se a gente que estuda a linguagem ficou meio de fora, eu não sei se o grande público, como é que ele vai ver isso, assim, nesse aspecto. Mas isso me incomoda profundamente, esse ápice que até me acordou assim no cinema. Depois eu falei, gente, ele preparou o filme para esse teste que é uma merda para a humanidade. E ele quer que eu torça por isso. Ele está querendo ser crítico ou não? Né? Aí eu fiquei nesse lugar assim de que até que ponto ele é ético nisso ou não, e isso me incomodou. Então eu não concordo muito com a visão de mundo dele, e isso não é só nesse filme, mas o Dunkirk já tinha me incomodado também com essa questão da guerra e da coisa heróica britânica, mais importante do que a solidariedade do povo ali. Então, sei lá, pode ser um problema pessoal, né? De fato, essa questão, né, da diferença, assim, te confronta, de fato, eu acho que... Porque eu penso assim, mesmo sendo... Eu concordo com o René, acho que é isso, assim, a proposta é essa mesmo. O Cillian Murphy faz muito bem, né? Ele tem um olhar gélido. Ele tem uma pele, sabe? Que é assim também. O gestual, tudo tá praticamente assim... tão duro, tão racional, sabe? No sentido, assim, de não se deixar afetar-se, assim, facilmente. É algo pensando só em si e no próprio ego. Chegou um momento do filme que eu tava assim, caramba, eu tô vendo conflito de egos masculinos, assim, o tempo todo. Apenas isso. Em resumo, é isso. Conflito de egos masculinos que vão resultar em catástrofe para as pessoas, sabe, de várias regiões, não só das regiões, né, afetadas pela bomba atômica, mas pro mundo, né? Porque são pessoas com poder mundial, global. Então, eu fiquei pensando nisso, nessa visão de mundo, assim, te colocar nesse lugar da frieza, né? Te colocar nesse lugar de um pensamento tão pragmático, de um pensamento tão voltado para si mesmo, tão egocêntrico, enfim, eu achei... É isso, assim, sabe? Esse deslocamento que ele faz com a gente é complicadíssimo. É complicado, então... Ele acaba fazendo com que eu tenha... Ele acaba me obrigando a ter uma forma de pensar com a qual eu luto para que as pessoas não tenham, assim, sabe? Eu quero exatamente menos frieza no mundo, mais humanidade, sabe? Mais empatia, e ele me coloca no lugar com o qual eu luto
para que as pessoas não sejam, assim. Então, por isso que é complicado, assim, para mim, gostar do filme nesse sentido, né? Eu acho que de fato ele tá numa entrega ao seu personagem, apesar de que tem os outros pontos de vista, e é importante que tenha, né? Eu até tinha entendido essa coisa dos Trolls sempre no preto e branco, assim. Até me parece também não só uma divisão de ponto de vista, mas uma divisão de espaço, do tipo de discussão que tá acontecendo. Por exemplo, é muito mais política quando tá nesse preto e branco, né? Quando tá focado nos Trolls. É muito mais o poder político, enquanto que quando tá no Oppenheimer, quando tá no colorido, você vê muito mais a ciência, sabe? Como que a ciência tá lidando com esse problema, com essa guerra armamentista, né? Essa corrida armamentista. Então, assim, parece também que é uma divisão de campos, sabe? Mas é isso, assim, eu fico... Se há alguma perturbação, a perturbação é essa, exatamente por me colocar num lugar de frieza, de uma coisa assim, que não é pra ser frio, sabe? E pegando carona nisso que você tá falando, eu acho muito problemático, por exemplo, a cena em que tem aquela reunião ali com o alto comando do exército dos Estados Unidos, que eles escolhem as cidades em que vão jogar as bombas. Eu me sinto naquela cena como o Oppenheimer, sentadinho ali, ouvindo, como se fosse assim, vamos escolher onde que a gente vai passar o fim de semana. Não vou passar nesse lugar não, porque ali eu já visitei, quero ir em outro lugar. Sabe, me pareceu uma coisa assim, trivial, tratada de uma forma tão trivial, que eu entendo. Talvez tenha sido isso mesmo, mas o filme ele está ali assumindo essa mesma posição, entende? Parece que o próprio Nolan estar ali filmando essa cena dessa maneira, me parece que ele está ali como um daqueles oficiais. Você não acha que isso foi uma crítica? Eu também penso que é uma crítica, como o René tá falando, né? Que só pode ser uma crítica, não é possível que não seja. Não, eu entendo que o objetivo, aliás, nem que pode ser, tem que ser esse mesmo, né? Mas eu só discordo da forma como ele filma isso ali, porque parece que está disfarçado de uma imparcialidade, sabe? Ele tá à altura da câmera ali, como que ele mostra, não sei, aquilo ali me incomodou, me pareceu uma coisa, peraí, é só isso? Sabe, parece que ele tá mostrando aquilo igual ele mostrou ele deixando o menino lá, o filho lá com o casal, né? É essa a proposta, então, beleza, ele é um cara frio, gélido, ele encara a vida assim. Porra, mas o filme vai encarar assim também? Sabe? Eu não sei. Eu sempre sou a favor assim, de filmes que adotam o ponto de vista do protagonista, né? Agora, eu não sei, a escolha de retratar aqui dessa maneira me pareceu um tanto problemática mesmo. Acho que esse distanciamento, essa pretensa imparcialidade ali, não sei se funciona muito bem assim, com essa intenção, não. Mas ali no interrogatório, você não acha que ele dá o contraponto? Que eles vão em cima dele, aí eles até colocam isso assim. Mas se você estava lá para escolher a cidade, você não ajudou a escolher e você não fez nada, sabe? Então, eu fico achando que o contraponto vem dos coadjuvantes em relação a essa posição, a frieza dele ali. Pode ser. Que tá tem sempre alguém questionando ele, assim. Nunca tem uma ação dele que não é questionada por outro personagem no filme. Aí, claro que talvez não tenha mais força porque eles parecem meio que antagonistas ao herói da história, né? Talvez seja um problema. Eu acho que foi de propósito. Se não fosse de propósito, aí eu tenho um problema muito sério com ele. Se não for uma crítica,
se não for uma coisa para mostrar como que a política é e que no fundo tá todo mundo ali envolvido, cada um achando que não tem culpa, e na verdade todo mundo tem culpa, se não for isso, uma crítica, aí eu tenho mais problemas ainda com o filme. Agora, uma coisa que me incomodou muito também foi a trilha sonora. Olha. Que é do Ludwig Göransson, né? É mesmo, Renato, eu gosto. Me pareceu uma coisa assim tão presente, assim, constante, sabe? Que eu fiquei com aquilo. Me deu um certo cansaço. Eu acho ela mais subjetiva da personalidade dele do que a própria narrativa. Eu gostei também. E o som também me impressionou muito assim, nesses momentos. Não, sim. Aí eu realmente também gostei, né? Acho que é um trabalho de edição sonora, muito de design sonoro, né? Arquitetura sonora. Sempre usam termos assim, mas eu achei muito bem realizado mesmo. Eu gosto do som, a trilha sonora eu gosto também. Acho que talvez em alguns diálogos ela tá um pouco insistente. Em alguns diálogos eu sinto um pouco cansativa. Mas ao mesmo tempo eu penso assim, que se esses horrores da guerra eles não são mostrados, né? A gente tá vendo tudo com tanta crueza e frieza como a gente tá falando. Eu sinto que o som, a trilha sonora de alguma forma evoca esse horror, sabe? Ela traz essa dimensão de horror, assim, que falta no olhar desse personagem e dos outros, né? De alguma maneira, sabe, eu sinto uma ameaça, algo que tá pairando ali, mas que não tá sendo dito, não tá sendo sentido, e a trilha sonora é que traz isso pra mim, assim. Depois eu tava pensando, sabe, nesse sentir do filme, assim, o que me evocava esses horrores? Era o som. Pelo menos. E eu acho que a melhor coisa mesmo do filme, acho que os atores estão muito bem no filme, apesar o Robert Downey Jr. e o Cillian Murphy estão muito bem mesmo no filme. Eu gosto muito do Downey Jr., até porque a gente passou tanto tempo vendo esse ator só como Homem de Ferro, né? Ele é um homem de ferro mais político, de cabeça branca, né? Envelheceu, foi pra política. Tava fazendo saudade de vê-lo assim, fazendo outros papéis. Mas ele é sempre bom, eu acho que ele dá credibilidade, né, pra personagem. Ele tem uma simpatia, um carisma natural. Sim. Que é legal naquele personagem que é pra ser uma coisa aparentemente simpática, só que não. É muito bom, eu também gosto demais do trabalho dele. Agora, pra que botar Casey Affleck no meio desse elenco? Quando eu vi, eu falei, não acredito que estão colocando o Casey Affleck ali. Caraca. Um papel que podia ser qualquer pessoa, né? Sim. Dispensável, né? Ele quis colocar um monte de nomes famosos, né? Mesmo em papéis pequenos, né? O meu grande amigo Guilherme Tomasi até brincou, falou que é tipo Além da Linha Vermelha, né? Do Terrence Malick, que durante o filme vai aparecer nas pontas, assim, de atores famosos, né? Só alguns minutos, só algumas cenas. Quando o povo estiver achando muito chato, eis que surge um novo nome. Mas o Casey Affleck realmente não precisava. Eu acho que eu até fiquei pensando, porque no 1917 isso me tirava muito do filme, né? Ter as pontas dos ingleses famosos ali e tal. Uhum. Aqui eu achei até interessante de um ponto de vista de... Tem tanto personagem, tanta coisa, que o famoso, acho que era meio ele jogando um holofote. Assim, presta atenção nesse personagem, que esse aqui é importante. Tem uma hora que o Rami Malek, né, ele aparece meio que só do lado, assim, você pensa, o Rami Malek, Fred Mercury, e aí depois ele vai ser importante lá no depoimento, né, então acho que tem uma certa estratégia um pouco também, além de mostrar que ele é muito bem relacionado. E essa cena primeira do Malek até, ele não só aparece assim muito rapidamente, como ele parece um estagiário sendo maltratado, porque
Ele tá anotando coisas, aí a pessoa simplesmente... Eu não lembro qual que era o personagem, acho que era o do Matt Damon. Que vem e bate na anotação dele, assim, joga a anotação dele no chão. Tipo, foda-se isso, sabe? Quando você vê, é o Malek. Eu também tive essa pista. Eu também falei, gente, ele vai ser usado mais pra frente, porque não é possível, né? O cara já ganhou o Oscar. Se ele ainda não tivesse ganhado o Oscar, tudo bem. Né? Agora, as mulheres, eu achei, principalmente da Florence Pugh, bem jogado, assim, o personagem estereotipado, sem a gente saber direito. Tem só um momento que sugere pela montagem que talvez ela possa ter não se suicidado, mas sido eliminada. Mas também tá meio solto aquilo na narrativa, né? Meio gratuito algumas cenas dela também. Sim, sim. As personagens femininas, concordo com você, né? Estão tanto jogadas assim. Tem pouco tempo de tela, né? A gente conhece pouco delas. E pouca importância, né, pra ele. Não tem importância. O que mais se aproxima de uma importância é a mulher dele, né? Mas também é só em alguns pontos e na entrevista lá final da audiência, assim, que aí ela mostra, assim. Mas eu fiquei pensando, porque elas duas eram pessoas da ciência também, né? Na vida real, assim. E isso não é destacado. Enfim, isso não é mostrado. Exatamente, isso não é mostrado, isso não é, sabe? Você vê que são mulheres inteligentes, mas essa inteligência, ela não é trabalhada no filme, assim. Agora, a partir disso que o René falou, pode ter a ver, como é um ponto de vista dentro da cabeça dele, ele é frio e ele vê as coisas de uma maneira muito caótica, pode ser que a forma como elas se apresentam a ele. Mas, sinceramente, não, às vezes me incomodava um pouquinho. E a cena da Florence Pugh com ele lá na audiência, né? Aquilo eu achei completamente dispensável. A cena de sexo. Sim. Porque tem a cena dos dois juntos e tal, tudo bem. Você até falou que ela é um pouco, assim, né, burocrática. Também não me passa muito, assim, tesão, vamos colocar nesses termos. Mas é isso, tá dentro desse personagem gélido. Beleza. Mas aí tem aquela parte em que ele tá na audiência, né? E aí ele tá falando sobre ela, falando sobre o relacionamento com ela. E ela aparece. E aí a imaginação invade, ou a lembrança invade o depoimento, né? Que ponto de vista é aquele? É dele ou da esposa? Ou dos outros homens, né? Porque, assim, tem toda essa coisa de estar no meio de uma sala com outros homens e essa mulher sentada ali, né? Fazendo as carícias nele, toda nua, enfim. Essa cena eu achei, assim, dispensável mesmo. E não é porque tem problema com nudez, não, tá, gente? É só porque eu achei gratuita mesmo. Eu também achei. Porque, assim, na hora que ela olha pra Emily Blunt, né? Que é a esposa que tá ali, aí eu pensei assim, bom, então essa personagem que tá imaginando isso, porque ele tá falando, né, abertamente ali que teve um caso, sim, que traiu e tal. Mas, ao mesmo tempo, é algo que surge só naquele momento do filme. Né? Tem outros momentos em que isso é usado. Eu também entendi isso, que era a esposa imaginando. Só que eu acho que é um problema, porque é a única vez que vira ali pro ponto de vista dela, e é uma imagem meio fetichista masculina, e não uma mulher, assim, que foi traída, sabe? Então, é tudo esquisito, assim. Exatamente. É por isso que, gente, sinceramente, não me passou pela cabeça que fosse a imaginação dela, porque é totalmente fetichista. Me passou o ponto de vista dos homens, sinceramente. Eu também. Sabe, enquanto ele falava sobre uma mulher bonita, uma mulher sexy que ele pegou, os homens estão lá, nossa, que garanhão, né? Cara, sabe, me passou isso. Esse momento fetichista, assim, porque o ponto de vista dela, sabe, não cola pra mim. E num filme extremamente masculino, né? O contraponto maior com a Barbie não podia ser maior. Mas aí realmente aquilo ali incomoda, né? A mulher é só um lugar de sexo e ainda eu acho
exposta à atriz, assim, enfim, questão minha. Algo mais que vocês queiram acrescentar? Podemos ir para as considerações finais? Se for pro Oscar, a gente não vai precisar falar mais não, né, Renato? Não, já demos o check aqui. Então tá. Oppenheimer já está pronto. Bom, só para dar um fecho então aqui, né, na nossa análise, eu acho que o filme ele parte de uma proposta interessante, é um personagem que eu gostaria de saber mais sobre ele, só sinto realmente que o filme não me passa nas imagens o que eu poderia saber sobre o Oppenheimer lendo um verbete de enciclopédia, sabe? Ou vendo uma reportagem sobre ele, um desses canais aí de história, sabe? E é isso que eu sinto mais falta assim, no filme, dele me falar quem é o Oppenheimer pelas imagens, sabe? Então eu fiquei um pouco decepcionado com isso. Ao mesmo tempo, eu acho que o filme ele acaba funcionando também como um comentário sobre algo que a gente está vivendo agora, né? Que é esse avanço muito rápido da inteligência artificial. Se você pensar, né, que houve já aí uma mobilização de muitas pessoas em torno dos perigos que essa tecnologia pode representar se ela não for controlada, né? Se ela simplesmente for usada de uma forma indiscriminada. O Oppenheimer, quando ele tem a possibilidade de criar a bomba atômica, não necessariamente ele tinha que levar aquilo a cabo, né? Aí reside um problema, né? Você pode fazer aquilo, você vê a possibilidade e os caminhos para fazer, mas você vai fazer? Né? Essa é a questão. E depois que ele perde o controle, né, do projeto, que o exército assume e fala, agora você já cumpriu o seu trabalho, agora você está dispensado. Né? Como é que você lida com isso? Né? Então eu acho que o filme, enquanto é uma demonstração, né, de o quanto que um gênio também pode ser um monstro, né, eu acho que é um ponto interessante. Mas diante de tudo que a gente discutiu aqui, acho que as 3 horas acabam não sendo suficientes para nos fazer entrar nessa mente, né? Na forma como ele lidou com isso exatamente. O filme acaba ficando do lado de fora, sabe? Porque, assim, vamos pensar, né? A frieza que a gente está falando tanto aqui. Adoram comparar o Nolan com o Kubrick. O Kubrick é um diretor frio, mas no Kubrick você sente, ele trabalha com o psicológico dos personagens, né? Ele explora, ele entra na mente daqueles personagens de uma maneira que você se envolve, né? Eu sinto que falando de inteligência artificial, o HAL 9000 do 2001, para mim ele é um personagem muito mais humanizado do que o Oppenheimer aqui no filme do Nolan. Sabe? Pensa no Barry Lyndon, né, que também é um personagem que você não gosta dele exatamente, mas você entende durante 3 horas por que ele é daquela forma. O Alex do Laranja Mecânica. Exatamente, né, um Nicholson, psicopata. No Iluminado. Ué. Até os soldados lá no Nascido para Matar, né? E vão pensar também no Doutor Fantástico, né, que é o filme que fala sobre a bomba. É uma comédia satírica e tudo, mas poxa vida, ali ele está me dizendo muito mais sobre o que foi aquele episódio das bombas do que o filme do Nolan. Então, me desculpem os fãs do Nolan, tá? Não me levem a mal, não joguem pedras em mim. Eu tô aqui dando a cara a tapa mesmo, porque eu sei que né, é um diretor que tem muitos fãs, e enfim. Mas, sabe, é o meu ponto de vista. A minha relação com ele realmente é um pouco complicada, né? Com o cinema do Nolan é um pouco complicada, então estou só expondo aqui meu ponto de vista mesmo. Não me odeiem, por favor. Não, e até a questão política, igual você falou, né, Renato, que eu acho que é importante, porque eu saí do filme pensando também nisso, né? Por que esse filme agora? Por que trazer esse tema agora, né? E tentar mostrar,
passa muito rapidamente pela questão dele ser judeu e ele ter uma preocupação que a Alemanha poderia estar desenvolvendo a bomba, então ele não queria que a Alemanha ganhasse a guerra, e pananã, mas aí depois ele faz isso tudo quando a guerra já está praticamente ganha eu lavo as minhas mãos que eu não tenho mais nada com isso e tal, e aí ele vem colocar a questão política, que a gente sabe que é sempre muito maior, né, que os americanos fazem isso o tempo todo, né, para conseguir domínio, né, eles só fizeram essa questão da bomba para chegar onde eles chegaram depois da Segunda Guerra, né. Então, e aí eles parecendo que ele foi usado para esse meio, e eu fiquei em dúvida até que ponto isso é uma crítica ou realmente ele está querendo defender esse personagem, porque é óbvio que ele é humano, ele não é exatamente um psicopata, mesmo ele sabendo que isso tem essa coisa do ego, né, e essa discussão dele com Einstein, mas eu acho que fica tudo diluído em 3 horas desnecessárias, porque eu vi até uma crítica que eu achei muito bom. Você leva 3 horas para mostrar que um cara era humano e que ele tinha culpa e os efeitos disso foram devastadores. Isso aí a gente já sabe, né? Pois é. Então, eu senti meio por fora. Falei, meu Deus, será que eu vou ter que ver de novo para ver se eu compreendo melhor? Eu tô com essa dúvida também, mas afinal de contas são 3 horas, né? E aí, assim, mas isso também não é o problema a priori, né, Ana? Porque, assim, vários filmes de 3 horas a gente vê e nem sente o tempo passar, ou sente ele passar, mas de uma maneira que esse sentir faz parte da experiência. Esse é realmente, assim, no sentido de cansaço pra mim. E aí eu também fico pensando, será que eu devia rever pra poder pegar mais detalhes? Porque também eu penso que tem muito detalhe, assim, que numa primeira visita, né, numa primeira vez que você vê, você não consegue captar, né? São muita informação e informação histórica, né? Vários cientistas famosos que participaram ali, que estavam orbitando aquele projeto, e, enfim, várias pessoas entram e saem, a questão política, então eu fico pensando, nossa, eu acho que eu tenho que rever. Mas, assim, não é um rever porque eu fui instigada, é um rever para tentar compreender melhor. Aí eu fico pensando, então tem um problema, sabe? Porque eu gosto mais quando um filme me faz voltar a ele, porque me instigou tanto que eu quero desvendar ver mais camadas, né? Isso, você quer ver mais nuances. Esse não, é um ver mais para tentar gostar mais. Dá outra chance. Aí eu já vejo que é porque eu realmente não gostei tanto. Esse é um filme que, em vez de ter uma versão estendida, devia ter uma versão reduzida do filme. Aí você foi no ponto. Odeiem a Ana, hein? Não odeiem o Renato, não. Não odeiem por ninguém. favor, gente. Eu já defendi aqui o Amnésia, os Batmans. Não me joguem eu amo pedra. Amnésia. Adoro Amnésia também. Até o Inception, que as pessoas falam que eu não gosto, eu acho uma obra-prima perto de Oppenheimer. Eu gosto muito de Interestelar. Eu gosto de Interestelar. Interestelar eu acho ótimo também. Tem aquela relação do pai e da filha, que eu grande acho truque. Muito doida. Então. O Tenet, eu lembro do Heitor Capuzzo falando, não, a terceira vez que você vê o filme, você vai gostar. Eu falei, não, aí não. Se vê de trás pra frente, será que melhora? Gente. Pois é, essa desconexão, assim, eu até entendo, e isso pode ser até, de certo modo, um mérito, né? Dele tentar ser original nesse aspecto da biografia, né? Ele não quis contar a vida dele desde pequeno e ir passando pelos episódios, né? Não precisava. Ele quer que você entre nessa mente conturbada, mas eu também não sei se isso foi eficaz nesse aspecto. Foi. Né? Olha, para resumir aqui, já que a gente teve esse fenômeno Barbenheimer, para mim,
Oppenheimer é uma aula chata. Barbie é a hora do recreio. E aí, Renê? Quem dera se toda aula que eu tive fosse Oppenheimer, Renato. Não, eu acho bom a Barbie. A Barbie é um recreio construtivo, assim, né? Que inclusive te faz pensar, aprender e se divertir ao mesmo tempo. Mas não odeiem o Renato igual ele odeia o Nolan, gente. Sacanagem. Gostei do joguinho. Gostei do joguinho de palavras. Mas enfim, eu tô aqui, eu sou defensor único. Eu gostei mesmo do filme. Vai lá, Nolete. Fala aí, Nolete. E você citando os filmes, eu pensando assim, eu gosto desse também gosto desse. Acho que eu gosto de todos do Nolan. Então, pra mim, não sei, eu entendo, assim, é isso que eu falei, tudo que vocês apontam, não tem nada que eu pense, não tem isso, eu discordo disso. Mas tudo funcionou pra mim a favor do filme, inclusive a relação com o personagem, enfim, eu tava ali junto dele, junto da frieza dele, e numa curiosidade mais de entender os bastidores do processo de como chegou até a bomba, de onde veio a ideia, quem participou, como que foi essa etapa, como que foi aquela outra, do que necessariamente outras coisas que eu já sabia, que a bomba funcionou, a bomba é uma questão moral, para dizer o mínimo, complicadíssima. É legal assim, que o filme até deixa claro assim, que Hitler já estava morto, a Alemanha já estava rendida, quando eles mesmos assim explodem a bomba. Pois é. Então, acho que, enfim, eu estava interessado numa parte de bastidor que eu desconhecia e que, eu não sei se é apurado ou não, mas que, para mim, essa curiosidade foi resolvida, assim, né? E vendo isso a partir do ponto de vista do idealizador da coisa toda, da pessoa que está ali meio que dirigindo todo o projeto, né? Então, e como eu participei de grupo de pesquisa e muita reunião de colegiado, acho que eu me identifiquei com os cientistas brigando por ego entre si ali, para quem manda, quem não manda, quem tem a melhor ideia, quem não tem, que é muito uma triste realidade da área acadêmica também. Então, assim, tinha uma coisa ali que apesar de toda a complicação e a questão histórica real por trás, me atraiu muito como espectador mesmo. Assim, eu fiquei envolvido durante aquela narrativa toda ali que o Nolan propôs. Massa. Bom, e você que está nos ouvindo, o que você achou de Oppenheimer? Pode discordar, viu, gente? Pode concordar também. A gente aqui é sempre aberto ao diálogo. E você que faz parte do Cineclube Cinematório pode falar sobre o filme lá no nosso grupo de bate-papo. Se você ainda não venha fazer parte do Cineclube. Se não puder agora, manda um e-mail, né? contato@cinematório.com.br. Tem também aí a caixa de comentários no site. Enfim, tem vários espaços em que você pode também dar a sua opinião e falar pra gente como é que você recebeu, né, o Oppenheimer. O que o filme pareceu para vocês? A gente quer saber. E uma coisa que eu tinha notado, que ele frisa a questão de fissão e fusão, né, na imagem. No início do filme? Tem. Eu achei até que seriam capítulos, né? Mas... me parece que é um tipo de estrutura também que está sendo proposta. Assim, sim, né? sim. Também está falando da questão da bomba, né? Da questão da física, sendo fissão, divisão em partes e fusão, a mistura de elementos, mas me parece que ele também está apontando para essa estrutura assim, que ele propõe. É verdade. Bom, a gente também não sabe, né, o que vem aí depois, próximo projeto do Nolan, enfim. Mas o que eu fiquei pensando depois do Oppenheimer é que
seria legal também ver um filme sobre o Einstein, né? A gente não tem, assim, um filme sobre a vida do Einstein, né? O impacto dele, a não ser documentários, mas seria interessante, né? Em algum ponto aí. Não sei se esse filme for igual o Bohemian Rhapsody, né? Que gerou aí várias biografias de músicos. Se a gente tiver aí várias biografias de cientistas, né, que façam do Einstein, eu acho que seria bem legal. E o ator que interpreta o Einstein aqui foi uma boa escolha, né? Eu achei que Tom Conte. foi um cast bem interessante. O Tom Conte. O melhor Einstein desde o Walter Matthau em A Teoria do Amor. Obrigado por lembrar de A Teoria do Amor. Adorava esse filme. Boa. Eu também Muito gostei bom. muito do Tom Conte, assim, ficou aquela coisa aquela carinha do meio tristonha e meio de maluco, né, do Einstein, ficou bem legal. Ficou ótimo mesmo. Bom, Renê, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco no Cinematório Café. Obrigado pelo convite. E é legal, assim, pensar nesse momento que o cinema viveu desses dois filmes aí, de Barbie e Oppenheimer, como a Ana citou, são opostos e estarem juntos e ter criado esse fenômeno que vai ser comentado por muito tempo, então legal poder estar aqui falando por uma das metades do Barbenheimer aqui. Valeu, Renê. Ana, muito obrigado também, mais uma vez, pela presença aqui, sempre enriquecendo nossas conversas. Obrigada, gente. Fiquei feliz também do René colocar um contraponto aqui pra gente não ficar só vendo, porque toda obra ela suscita, né, muitos pontos de vista, né, e é legal a gente confrontá-los pra gente ampliar a nossa leitura do filme. Foi bem bacana a discussão. E a você que nos ouviu, muito obrigado também pela audiência. Deixe seu recado, né, como eu já falei, aí na página do podcast, no e-mail, nas redes sociais. A gente está aguardando vocês. E vai lá ouvir o podcast de Barbie, né? Sim. Tem que fazer aqui a duplinha. Tem Barbenheimer no Cinematório. Exatamente. Também. Beijo, gente. Até a próxima. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.